E aí, beleza? Você já comemorou o Ano Novo? Eu já vim aqui, Réveillon, né? Vestido a caráter. Não, zoeira. Mas sabe o que está acontecendo em setembro? Tudo o que aconteceu até agora no ano, de repente virou tudo. O que eu tô falando aqui? Do desempenho dos mercados, evidentemente, né? Se você pegar o que estava indo bem até agora, pega os fundos que estavam voando até agora, né? Que estavam subindo 30%, que eu acho, inclusive, que são os melhores fundos do Brasil de ações, né? Então, Dínamo, Velt, Atmos, Brasil Capital, Núcleo, toda essa galera indo super bem e agora não indo tão bem em setembro, né? E posso falar deles porque eu estou nesse mesmo grupo de que não está indo tão bem em setembro, né? E não tenho nenhum problema em falar sobre isso. E o que está acontecendo agora, né? Qual o debate do momento? É o seguinte, começou o ano, estava todo mundo meio, primeiro, pessimista com o banco, né? Por que estava pessimista com o banco? E aqui não é um fenômeno só no Brasil, é no mundo, né? Duas razões, basicamente, né? Primeiro é o juro negativo. Só agora você deve ter visto que o UBS repassou para a ponta final, né? A taxa negativa, então o banco basicamente estava captando a taxa negativa, ele tinha um spread negativo em cima dele, né? Então o Banco Europeu estava morrendo, né? Não foi à toa que o BTG Pactual recomprou a participação que tinha no Banco Suíço e tirou do banco e pôs para fora para o retorno do banco consolidado aumentar. Por quê? Banco Europeu é um walking dead, né? Não consegue gerar retorno. Então, juro negativo. E outra, ameaça das fintechs, os bancos sendo bombardeados de todos os lados, né? O Nelson vai pôr para a gente aquela imagenzinha de todo mundo atacando aqui os bancos aqui, os senhores feudais de tudo que é lado. Cartão, maquininha, XP... É uma coisa de louco, né? Então bancos estariam nessa situação delicada. Ninguém queria comprar banco no começo do ano, né? Em paralelo, qual era a grande preocupação? Olha, basicamente a gente estava tendo aumento importante de plantas de celulose no mundo, né? E a gente tinha também algum problema com o aço. Minério de ferro não teve tanto problema porque teve o acidente, né, o trágico de Brumadinho. Mas fora o minério de ferro, commodities também mais ou menos de lado ou em queda com medo de guerra comercial. Guerra comercial, né? Commodity é o quê? China, né? Vamos falar grosso modo. Commodity é China, então guerra comercial afeta muito a China. E também que isso ensejaria recessão, eventualmente, ou forte desaceleração global em 2020. Então, o que você faz? Você foge das commodities. Então, essa foi a dinâmica toda do primeiro semestre. Todos esses setores aqui, até agosto, totalmente largados. Então, você viu o Banco Brasileiro ficando muito para trás, muita gente do Value Investing que sempre comprou banco desistiu desse setor e commodity sempre foi meio complicado, mas também ficou largadão em bolsa. Alguns caras aqui dentro bons comprando Petrobras, mas na ideia de melhora de eficiência, um call mais micro, mas não tanto num play de petróleo especificamente. E aí, por outro lado, andou muito esses caras aqui. Primeiro, tecnologia andou no mundo todo, né? Porque essa grande expectativa de que os techs fossem dominar tudo, na verdade a resposta, isso aqui é quase a antítese, né? Ou o antagonista dos bancos é a visão da tecnologia, então você via lá essas grandes valorizações de Magazine Luiza, como foi no passado, você via Banco Inter, grandes porradas, né? Consumo. Todas as ações, isso aqui é growth clássico, né? Healthcare também com introdução de tecnologia, consolidação setorial e verticalização, mas também crescimento. Real estate, que é o setor também muito sensível, né? É um beta play, né? Muito sensível às condições sistêmicas. E utilities relacionados aqui a juro longo e também a um risco institucional brasileiro, né? Ou melhora de governança ou melhora regulatória. Então, esse foi o jogo até agosto, que poderia ser visto também como essa discussão value versus growth, né? O que é isso aqui, né? Olha, você tem de um lado essas ações growth, que são essas, basicamente, e essas aqui que teriam ficado baratas. O que é o value versus growth? Isso aqui são ações de valor, ou seja, ações muito descontadas em relação aos ativos que elas têm ou os resultados que elas já geram. Contra as ações que, assim, olha, elas ainda não são muito, elas não
tão baratas perante o que elas têm hoje, mas elas vão crescer tanto que o valor delas hoje é muito pouco perante o que elas vão crescer. Então o Nubank, né? 10 bilhões de dólares, parece caro, né? Só que se você pensar que ele pode concorrer com o Itaú daqui 5 a 10 anos, então o Nubank é barato, se você colocar isso na conta. Então, essa é a grande diferença. Assim, como que o mercado avalia isso? Ele pega o preço, né, o valor de mercado da companhia e divide pelo lucro dela. Se o L vai crescer muito lá na frente, você admite, por exemplo, um PL no máximo, sei lá, vamos dizer 100 vezes. Por quê? Se esse cara crescer 100% esse ano, essa relação no ano que vem passa para 50 vezes. Se depois crescer de novo, 100% vai para 25 vezes, depois 12 vezes, depois 6 vezes. Então, basicamente, lá na frente ele vai estar barato. Essa é a ideia se ele é um cara de growth. E o velho já é um cara assim, ele já é um PL hoje, sei lá, de 7 vezes. O mercado estava muito nesse call aqui. E de repente ele abandonou isso aqui, então você viu isso aqui sendo dizimado nos últimos dias em bolsa, você viu caras caindo 5%, 6%, então muita gente perguntando, o que está acontecendo com essa ação? Não está acontecendo nada com essa ação, é um rotation global disso aqui em direção a isso, né? Por duas expectativas, né? Primeiro, commodity voltando a subir bastante, e qual é a expectativa? Olha, de que em algum momento os bancos centrais, em reação a essa temor de desaceleração, vão conseguir injetar dinheiro na economia e isso tem correlação positiva com commodity, mais dinheiro transforma commodity em coisas também ficam mais caras, né? Porque você tem dinheiro trocado por caneta. Isso aqui é dinheiro trocado por caneta, né? Então tá essa relação aqui. De repente começa a ter mais dinheiro, o mesmo dinheiro vai comprar essas duas mesmas canetas, ou seja, é mais grana para caneta. Isso é elevação do preço da caneta, elevação do preço da commodity. Economia monetária básica, aumentou o preço, aumentou a oferta de moeda e a oferta de bens e serviços está dada. Commodities estão dadas, mais oferta de dinheiro no sistema, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma commodity. Então, vai colocar mais dinheiro na economia, a commodity vai subir. E além disso, vai conseguir, de certo modo, equilibrar o crescimento econômico global, não entraremos em recessão, podemos comprar commodity. Isso sem precisar fazer um juro muito negativo. Então você vai ter dividend yields nos Estados Unidos de 3%, com um banco lá no preço sobre valor patrimonial em torno de 0,8%, rodando a um ROI, retorno sobre o patrimônio, de 12%, o que banco foi percebido como muito barato. Então está tendo essa grande migração de pessoalzinho vendendo esses caras para comprar isso, que transborda, inclusive, para esses dois caras num movimento que desafia também a tendência que vinha acontecendo nos bonds dos países desenvolvidos. Então, se você pegar os treasuries, os títulos americanos, os bonds alemães e os gilts, você via uma tendência clara de queda, alguns deles inclusive vindo para o negativo, vinha caindo, de repente esses caras começam um aumento de yield, e isso reprecifica todos os ativos no mundo. Então essa alta de taxa de juros de mercado no Brasil deriva também não só de uma incerteza com o dólar aqui dentro que desdobraria para o Copom, mas basicamente de um movimento global de aumento recente dos últimos dias das taxas de mercado lá fora, aumento dos yields. Com desdobramento também para o ouro, que vinha numa tendência de alta superando $1.500 a onça. O Citi, inclusive, falou hoje que pode ir para $2.000 a onça, mas voltou para baixo exatamente por conta desse redesenho de forças aqui. O que eu acho dessa história toda, né? Seria um ajuste técnico ou seria depois assim, também não tem que ter fim, né? Ou tem que ter no mínimo uma parada para respirar nesses movimentos todos que vinham acontecendo, né? Não dá para só tech subir infinito e esses caras caírem infinito, né? Uma hora a gente vai... Eu não acho que alguém acordou e resolveu mudar tudo, né? Eu acho que é um ajuste técnico. Eu acho que isso aqui ainda é mais atrativo do que isso aqui, porque eu acho que fintech é uma força estrutural, é um caminho sem volta. Acho que os juros são para baixo, sim. E isso, se vai se traduzir em mais dinheiro no sistema, as commodities podem sim se valorizar, mas todo o resto vai se valorizar também. Não é só a exclusividade da commodity. Tudo aquilo que não é dinheiro fica mais caro a partir do aumento de oferta de moeda e manutenção da quantidade de bens e serviços da economia. Então, tudo que não for moeda, tudo que não for dólar e tudo que não for euro vai ficar mais caro. Então, essas ações também vão ficar mais caras
E eu não vou correr risco de commodity se eu posso até correr com alguns nomes em particular, Petrobras e Gerdau, Goal, por exemplo, que são nomes que eu acho que estão bastante baratos, mas fora isso, está muito mais claro o early cycle, ou seja, o estágio inicial de recuperação da economia brasileira, do que esse temor de recessão global. Então eu acho que a gente fez uma parada técnica, que é isso que está acontecendo nesse início de setembro, mas logo eu ainda acho que esse play é mais atrativo estruturalmente do que esse play.